Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar na nossa aula um pouco sobre a área de figuras planas, como aqui está nessa tela inicial, né? Que a área é muito importante a gente estudar esse conceito desde o do ensino fundamental, porque é uma coisa que tem muito no cotidiano da gente, é bom a gente, no mínimo, entender, né? Então, a gente hoje vai aprender a área de algumas figuras principais que a gente conhece, que são a área dessas figuras planas aqui. De início, a gente tem aqui o retângulo, né? O círculo, o triângulo, o quadrado, o paralelogramo e o trapézio. Bom, o retângulo, ele e o quadrado, digamos que eles são irmãos, porque eles são parecidos, só que a diferença é que o retângulo, ele tem lados não todos iguais. Por exemplo, esse lado é do tamanho desse, certo? E esse é do tamanho desse. Mas esses lados aqui, você já pode observar que eles são maiores do que esses que estão aqui nas laterais. E aqui tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90, né? Todos esses ângulos aqui são ângulos retos. Então, isso é o retângulo. Aqui a gente tem um círculo, que a gente já conhece, né? O triângulo, normal, 3 lados. O quadrado, a diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados são do mesmo tamanho, tá bom? O quadrado, todos os lados são do mesmo tamanho e, além disso, todos os ângulos dentro do quadrado são de 90, assim como o retângulo. A diferença entre o quadrado e o retângulo, mais uma vez, é que o retângulo não possui todos os lados iguais, tá bom? De mesmo tamanho. Aqui a gente tem o paralelogramo, que o paralelogramo é como se você tivesse um retângulo e, tipo, deitasse, amassasse ele para ter uma pequena deformação, ó. Aqui é como se a gente antes tivesse o retângulo aqui, ó. Aí você pega e amassa ele para ele ficar mais deitadinho para o lado. Isso é o retângulo, é o paralelogramo, né? E como o nome está dizendo, paralelogramo, isso quer dizer que os lados opostos são paralelos, tá bom? No paralelogramo, os lados opostos são paralelos, certo? E o trapézio. O trapézio tem dois lados opostos paralelos, mas de tamanhos diferente, e tem os lados laterais, pode ser igual ou não, mas isso aqui é a forma do trapézio. Essa é a forma. É o suficiente vocês saber qual é a forma do trapézio, que é essa daí, certo? Então, vamos aqui passar para o próximo slide. A ideia de área. Eu falei que o vídeo era sobre área de figuras planas, mas o que é área? Bom, a gente já estudou, a gente sabe o que é o comprimento, né? Por exemplo, se eu for desenhar aqui essa reta e eu perguntar qual é o comprimento, vocês vão dizer, o comprimento é o tamanho dessa reta, o tamanho que vem daqui até aqui. Aí você pode ser, por exemplo, 1 metro, por exemplo, é um comprimento, né? Mas a área, o que é a área? A área, pessoal, é uma grandeza, né? É uma grandeza que a gente usa para medir superfície, certo? Medir a superfície. Não é mais o comprimento, é um pouco além disso, né? Então, suponha que a gente tenha, deixa eu ver aqui, uma forma geométrica. Pronto. Fazer aqui um retângulo, certo? O que seria a área do retângulo? A área do retângulo é basicamente o que fica dentro do retângulo. Tudo isso aqui azul, ó, seria a área do retângulo, que é a superfície do retângulo. Certo? Bom, limpar aqui. Aí a gente tem aqui essa figura, né? E como vocês já devem ter ouvido falar, em questão de área, por exemplo, a pessoa às vezes diz assim,
eu comprei um chão lá para fazer uma casa que tem 50 metros quadrados. Ele está dizendo a superfície do chão que ele comprou, a área do chão que ele comprou, 50 metros quadrados. Então, o que é que significa isso? 50 metros quadrados, ó, metros quadrados, certo? Veja que essa figura aqui. Vamos ver se é um quadrado ou é um retângulo. Vamos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em cima tem 12. Na lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 12, 12 aqui e não é 12 aqui. Então, não é um quadrado, certo? Então, aqui já... Isso aqui vem depois, certo? Então, se eu perguntasse para vocês qual é a área dessa figura escura aqui, né? Então, a gente vai contar quantos quadradinhos tem aqui. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E descendo tem um aqui, né? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 fileiras a partir daqui, ó, vem descendo. E cada quadradinho desse daqui possui 3, 6, 9, 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tem 60 quadradinhos aqui dentro. 60 quadradinhos. Então, digamos que eu coloque que aqui o lado de um quadrado desse é de 1 centímetro. 1 centímetro, certo? O lado. Então, pessoal, se o lado é de 1 centímetro, a área vai ser 1 centímetro quadrado. Um SM, aí o 2 aqui em cima para dizer que é quadrado, 2. E o que é que isso significa? Significa a área de um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. A área de um quadrado cujo lado é 1 centímetro. Se fosse 1 metro, então se eu colocasse 1, então se eu tivesse 1 metro quadrado, significa a área de um quadrado cujo lado é 1 metro, tá bom? Então, se eu supor que aqui é 1 centímetro, aqui como tem 60 quadradinhos, 60, então essa área aqui é 60, eu tenho 60 quadradinhos, então seria 60 centímetros quadrado. Por quê? Tem uns 60 quadradinhos e cada quadradinho tem área de 1 centímetro quadrado. É só somando. 1 mais 1, 2, 3, 4, até 60, né? Pois bem, aqui eu falei sobre o centímetro quadrado e o metro quadrado, que basicamente é a área do quadrado que o lado é 1 metro, 1 centímetro, entre outras unidades. Então, ó, a gente teria aqui... Deixa eu limpar aqui a animação. Aqui tem algumas principais unidades de medida, de área. O quilômetro quadrado, para o quilômetro, 1 quilômetro, né, 1.000 metros, 1 quilômetro é 1.000 metros. Para isso aqui quando a área já é bem grande, né? É bem grande. Normalmente, a gente vai utilizar o metro quadrado. Aqui tem o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado. Aqui o decâmetro quadrado, aqui o octômetro quadrado e aqui o quilômetro quadrado, certo? E aqui tem algum método de conversão. Por exemplo, do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado, você multiplica por 10 elevado a 2, ou seja, 100. Do hectômetro quadrado para o decâmetro quadrado, você multiplica por 10 elevado a 2. Ó, veja que a gente, de um para o outro, sempre multiplica por 10 elevado a 2. Quando você vai do quilômetro, do maior para o menor, da esquerda para a direita. Agora, quando você vem da esquerda para
da direita para a esquerda, por exemplo, do milímetro para o centímetro, você não multiplica mais, você divide pela mesma potência de 10, ó, 10 ao quadrado. Ah, professor, eu tinha uma questão lá que deu o resultado em metros quadrados, mas a questão pedia em centímetros quadrados. Como é que eu faço? Pronto, aqui tá ensinando de 1 em 1, mas eu queria vir daqui, ó, para cá, o centímetro. E aí, como é que faz? Bom, é só você pegar e juntar as potências. Por exemplo, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, você multiplicaria por, na verdade, 10 elevado a 4, certo? Certo? É a mesma coisa de você pegar aí do metro, converter para o decímetro, né? Que multiplicaria por 10 elevado a 2, e depois multiplicar por 10 elevado a 2 do decímetro para o centímetro. Então a gente teria 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que isso daqui é igual a um quê? Você pega produtos de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, certo? Então, aqui é a formulazinha para vocês converter as unidades em medida de área, né? Então, vamos ver aqui o próximo slide, que é um exemplo, né? Tem esse exemplo aqui que a gente vai resolver, que diz o seguinte: Carlos fez um desenho de em uma malha quadriculada e coloriu de cinza. Observe abaixo a representação do desenho que ela fez. Então, tem esse desenho aqui, a pessoa assim, parece um peixe, né? Uma baleiazinha, sei lá. Aí pergunta, qual é a medida da área desse desenho? Esse tipo de problema a gente estuda muito nas escolas, né? Porque cai em SPAES para o Brasil. Então, o professor de matemática de vocês sempre vai estar passando uma coisa parecida com isso. E o detalhe, o quadradinho, o lado dele, ó, é 1 centímetro. Então, se lembra, se o quadrado tem lado de 1 centímetro, qual é a área dele? 1 centímetro, ok? Quadrado, porque é a área do quadrado de lado 1 centímetro, né? Então, basicamente, a gente vai só contar quantos quadradinhos tem aqui, certo? Agora você vai olhar, professor, mas tem uns quadradinhos que não estão inteiros, estão só na metade. Então, a gente vai pegar e juntar essas metades. Porque duas metades formam 1, certo? Então, ó, aqui tem metade? Tem, mas aqui também tem. Então, esses dois formam 1, certo? Aqui tem metade? Tem. Aqui também tem metade. Então, essas duas metades formam mais um quadrado, né? Aqui tem metade? Tem. Mas aqui também já tem outra metade. Então, já fechou. Casou com ela ali. Fez uma. Aqui tem metade. Aqui também tem uma metade. Então, esses dois aqui também casam. Aqui tem outra metade, aqui também. Ponto, fechou. Porque de metade em metade eu vou formar um. Então, vamos contar primeiro só as metades. Só as que tem as metades. Então, ó, eu tenho quantas metades? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 metades. 10 metades formam quantas partes inteiras? 10 metades forma 5, que é a metade de 10. Então, eu tenho 5 quadradinhos ali, só a parte que são as metades. E agora, eu vou contar os quadradinhos que estão completos, inteirinho. Então, ó, eu tenho aqui, começa aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 5 quadradinhos que formavam as metades e tenho mais 15 quadradinhos que já eram completos. Então, isso aqui, deixa eu pegar isso aqui. Então, quanto é 15 mais 5 é 20. 20 o quê? Centímetros quadrados, que é a área de 20 quadradinhos de lado 1 centímetro. Então, a alternativa correta seria C de casa, né? Então, pessoal, esse tipo de questão a gente vai ver bastante em provas para a gente. E basta você ver as metades, né, na malha, e depois
junta essas metades, duas metades formam um inteiro, e depois você junta com as partes que já estavam completas, os quadradinhos que já estavam inteiros, tá bom? Simples, não tem segredo não, certo? Vamos passar aqui para o próximo slide, que a gente vai estudar um pouco sobre a área do quadrado. Como aqui essas aulas é mais para conceitos iniciais, a gente não vai abordar nada demais, certo? Nada demais. Fique tranquilo. Ó, o quadrado, que tem os lados iguais, aqui é o L, aqui é o L, que é o lado. Normalmente a gente chama uma letra para representar um número qualquer. Então, esse L é o lado, representa uma unidade qualquer. Pode ser L igual a 1 metro, 1 centímetro, 10, 2, certo? Então, a área de um quadrado é L ao quadrado, ou seja, e o que é L ao quadrado, pessoal? É você pegar e multiplicar L vezes L. Por exemplo, se aqui fosse o L igual a 10, é 10 vezes 10, 100. Se fosse L igual a 2, 2 vezes 2 é 4, né? A área do retângulo. A área do retângulo, aqui a gente tem a base, que a base normalmente é a parte que você vê, tipo, mais deitada da figura, né, do retângulo, que é a base. E a altura, que é essa medida aqui, ó, a altura, seria essa medida. E qual é a área do retângulo? É parecido com a área do quadrado. É B vezes H. Aqui não é L vezes L, porque os lados são iguais, né? Aqui é base vezes altura. É um lado vezes o outro, tá bom? É só isso. Ah, professor, mas por que é base vezes altura? Porque é L vezes L? É porque é o seguinte, ó. Digamos que se essa base aqui fosse 4 centímetros, eu conseguiria separar aqui em, por exemplo, 4 partes de 1 centímetro cada, e aqui também. Certo? Já que retângulo e quadrado, os lados opostos são iguais. Digamos que a altura fosse 3, então teria 1, 2, 3. Então, quando eu pegar, desenhasse aqui dentro aqui, deixa eu mudar essa aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui para vermelho. Ó, digamos que a altura fosse 3, então eu peguei e separei aqui em 3, e a gente supôs também que a base valia 4, então separar aqui em 4 partes, né? Para a gente ver por que essa fórmula é você multiplicar um lado vezes o outro. Olha, aqui, esses quadrados que a gente formou, todos eles têm a área de alguma coisa, 1 metro, 1 centímetro, dependendo de qual a unidade de medida que você está utilizando para o lado da figura. Então, ó, aqui não é 3 e aqui não era 4. Então, ó, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 8, 12. 12, que é 3 vezes 4. Aqui não era o 4? Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aqui a gente não tomou como se fosse 4, e aqui a gente não tomou como se fosse 3. Então, a gente viu que aqui dentro dava 12 quadradinhos. 12. Que é justamente o quê? 3 vezes 4, que é 12. Então, pessoal, essa é uma ideia intuitiva de por que a área do quadrado do retângulo você multiplica um lado vezes o outro. É porque você consegue separar ela em quadradinhos de lado de uma unidade medida, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide aqui, que é a área do triângulo e do paralelogramo. A área do triângulo, pessoal, normalmente a área de qualquer figura plana é a base vezes uma altura. O triângulo, a gente tem a base e a gente tem uma altura, que a altura é em relação a um dos vértices. Tem um vértice aqui, aí tem essa altura, que é a distância desse ponto, que que a gente chama de vértice do triângulo, né? Até o lado oposto. Aí esse lado oposto, a gente fica chamando ele de base. Todo triângulo ele possui 3 alturas e 3 bases. Por exemplo, eu poderia pegar deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Eu poderia pegar
essa altura, que é a distância daquele vértice até esse outro lado. Se eu pegasse essa altura aqui, 9, em vermelho, obviamente, a minha outra base, que chama aqui de B maiúsculo, seria já esse daqui, ó. Já mudaria, certo? Então, mas basicamente a gente vai ver o triângulo como tendo uma base e uma altura relativa àquela base. Para cada vértice tem uma altura específica. Então, a área do triângulo é a base, tem aqui a base, vezes a altura dividido por 2. Agora vocês devem estar me perguntando o porquê dividido por 2, não é verdade? Todo mundo tem essa curiosidade de saber por que a gente divide por 2. É o seguinte, ó, vamos ver aqui agora, esse desenho aqui. Vou mudar aqui a cor agora para preto. Vou pegar isso aqui. Aqui eu tenho esse retângulo, né? Aí eu vou pegar e vou dividir ao meio aqui, ó. Que a gente chama isso aqui de diagonal, né? Pessoal, a gente consegue mostrar que a área que está desse lado aqui, essa área aqui, certo? Ela é igual a essa área aqui, ó. A área 1 é igual à área 2, certo? Então, a gente consegue ver daqui que isso daqui é um triângulo, ó. Isso aqui é um triângulo. É um triângulo. Então, a gente está vendo o quê? Que um triângulo está representando a metade da área de um retângulo. Por isso que é dividido por 2. Porque todo triângulo, você consegue ver ele como sendo a metade da área de um retângulo. Ou melhor, todo retângulo você consegue dividir ele em 2 triângulos, certo? Por isso que a gente divide por 2. A área do retângulo, né? Base vezes altura. O triângulo é metade da área do retângulo, então você divide por 2. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? Não se esqueça disso. E o paralelogramo? O paralelogramo, eu fiz até um desenho aqui, de uma altura. É que o paralelogramo, pessoal, ele tem os lados opostos iguais. Então, por exemplo, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Chamei de B. Então, a área desse paralelogramo é base vezes altura. Se isso daqui não é um triângulo, digamos que esse daqui é o triângulo 1 e esse daqui é o triângulo 2. Essa área aqui seria base vezes altura sobre 2. Aqui seria base, BH, né? Base vezes altura. Aqui eu ia dividir por 2 para saber essa área aqui. Mas aqui, pessoal, também seria base vezes altura, eu dividiria por 2 também, né? Então, ó, aqui eu teria a metade, aqui teria a metade de uma área, né? Mas, como a gente viu, 2 metades formam 1. Então, por isso que eu não preciso dividir por 2. Fica só base vezes altura com uma área de um paralelogramo, certo? Todas as questões, no nível que a gente vai ter em nossas aulas, eles dão bem direitinho a base e a altura, certo? Então, vamos ver aqui no nosso... Para finalizar, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que trabalha a área do paralelogramo, certo? Essa questão foi extraída do livro Convergências Matemáticas, se encontra na página 203, tá bom? Questão número 21, que fala o seguinte: considere o paralelogramo ABCD e as medidas x e y em metros, certo? Então, observe que isso aqui é um paralelogramo e que x e y estão em metros. Você olhando aqui, você tem já de cara a altura do paralelogramo. As questões sempre vão dar a medida da altura da figura, certo? Então, vamos ver o que é que essa questão está pedindo. O item A diz o seguinte: escreva uma expressão que permita calcular a medida da área desse paralelogramo, certo? Eu escrevi uma expressão para a área do paralelogramo. Então, a gente viu que a área do paralelogramo é a área igual a base vezes a altura, certo? Base vezes a altura H. Então, a base, quanto é a base? A altura a gente já sabe quanto é a altura. A altura, a questão dá. A altura é 9
metros. 9 metros. Tá aqui, ó. Certo? A base, pessoal, como esse lado é igual a esse lado aqui todinho, qualquer um dos lados é a base. Só que aqui a gente vai utilizar a parte que tem as letras, obviamente. Quanto equivale esse lado todinho, do A até o B? Vale o quê? Vale o X, vale o X, mais o quê? Mais o Y. Daqui para a gente vai do A até chegar no B, você vem do A até aqui, ou seja, o X, e daqui você vem até aqui, ou seja, o Y. Então, a base é basicamente a soma das medidas X mais Y, certo? Então, a expressão para a área do paralelogramo, né, seria o quê? A base vezes a altura. Então, eu vou escrever primeiro a altura, que tanto faz base vezes a altura como a altura vezes a base, vezes a altura vezes a base, que é o quê? X mais o Y, certo? Isso aqui é uma expressão que você pode pegar e fazer a distributiva. O que é distributiva? É você pegar e multiplicar um que está lá de fora por cada parte que está dentro do parênteses e repetir o sinal que está aqui, né? Então, ficaria o quê? 9x mais 9y, certo? Então, o item A seria só isso. O item B diz o seguinte: calcule em metros quadrados a medida da área desse paralelogramo, sabendo que x é igual a 1/3 da medida da altura, mais 2. Ou seja, ó, vamos com calma, para a gente não bugar o cérebro. O x, aqui está dizendo que é 1/3 da medida da altura, mais 2 metros. 1/3 da medida da altura. 1/3 de número, basta você multiplicar 1/3 vezes o número. A metade, 1 sobre 2, 1/2 vezes o número. Então, no caso aqui, você vai multiplicar a fração 1/3 vezes o 9. E depois vai fazer o quê? A questão diz que é para você somar com 2, mais 2. Pessoal, sempre na expressão matemática, a multiplicação tem prevalência sobre a soma. Primeiro você vai multiplicar. Então, você vai multiplicar um número por uma fração, numerador por numerador. Então, 9 vezes 1 é 9. E o denominador é o 3, porque o denominador do 9 é apenas 1, que é aquele 1 imaginário que está aqui, né? 3 vezes 1, 3. Mais 2. Então, quanto é 9 sobre 3, ou 9/3? É você pegar o 9 e dividir por 3. 9 dividido para 3 é 3, certo? Aí você vai somar com 2, que não tem 2 aqui, não se esqueça. Enquanto é 3 mais 2 é 5, certo? Pronto, a gente já descobriu que o x vale 5 metros. E o y vale quanto? Bom, vamos ver o que a questão diz. O y é o dobro de x. O dobro, pessoal, 2 vezes é o dobro. 2 vezes. Então, é 2 vezes o 5, porque o x vale 5. É 2 vezes 5. Só isso? Não, né? Mais 4. Então, você 2 vezes 5. Então, deixa eu lá. 2 vezes 5 mais 4. Aluno desatento, ele poderia fazer o seguinte. Aqui é vezes, fica parecendo mais, né? Aluno desatento poderia fazer o quê? 5 mais 4, 9 vezes 2, 18. Mas não é. Primeiro você multiplica. Sempre você vai multiplicar antes de somar. 2 vezes 5, 10, né? 10 mais o 4. 10 mais 4, 14, né? E qual seria a área da figura com essas medidas? Então, a gente tem a expressão ali no item A. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A área é igual a... observe que a gente poderia fazer 9 vezes o x mais 9 vezes o y, né? Então, vamos fazer isso, então. 9, a área é 9 vezes o 5, que é o x, né? Mais o 9 vezes o y, que é 14. 9 vezes 5 é 45. Tabuadinha do 9 ou tabuadinha do 5, certo?
mais. E quanto é 9 vezes 14? Aqui você pode fazer por passo. 9 vezes o 4, 4 vezes 9 é 36. Então, ficaria tipo um 6 aqui, que é o último dígito, né? E viria um 3 para cá, certo? Então, ficaria 9 vezes 1, 9 mais 3, 12. Então, 126. E quanto é 45 mais 126? Novamente, 5 mais... Vamos fazer a continha escrevendo o número de trás para frente. Ou você pode pegar e armar a continha. Bora armar a continha aqui, deixar de ser preguiçoso, né? Porque a gente é tão acostumado a fazer as continhas de cabeça que... Mas cada aluno tem seu tempo. Não é porque eu sei fazer de cabeça, não é porque o coleguinha sabe fazer de cabeça, que todo mundo sabe fazer de cabeça. Então, ó, 5 mais 6 é 11, então fica um aqui, vem um para cá. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. E 1 mais, aqui é como se fosse um 0, né? 1 mais 0, 1. Então, a área, pessoal, seria o quê? 171 em metros, né? Metros quadrados. Não se esqueça do quadradozinho aqui para dizer que é a área, porque se ficar só 171 metros, é distância, comprimento, certo? Então, pessoal, essa aula vai ficar por aqui, já está até longa, né? Eu espero que o que a gente viu ajude vocês a fazer exercícios sobre áreas. Normalmente, os exercícios são simples, dão a altura, dão os lados. Então, eu acredito que vocês conseguem fazer bastante exercícios e eu desejo sucesso no estudo de vocês. Dá o like e até mais.